Muito bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje a gente vai resolver a P1 de Modelagem Matemática do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade de São Paulo, certo? Bom, uma prova contendo 4 questões, basicamente só equações diferenciais. Uma prova tranquila até, né? Não tem... Vamos ver o que você vai achar dessa prova aí. A prova é a seguinte, ó. Questão 1, essa daí. É uma questão envolvendo equações diferenciais, certo? Então, o problema que é proposto é o seguinte aí, né? O isótopo radioativo de chumbo 209 decai a uma taxa proporcional, ó, começou, né? A uma taxa proporcional à quantidade presente no instante t. Então, como é que a gente interpreta isso daí, né? Então, a taxa é o dq dt. Olha só. Então, isso aqui, eu estou falando que Q aqui é a quantidade do isótopo que a gente tem em massa, né? Qual a massa do isótopo, qual a quantidade. Como é que a quantidade varia no tempo? Então, a taxa de variação no tempo é a derivada de Q em relação a T. Isso daqui é proporcional, ou seja, tem uma certa constante de proporcionalidade, que é... Então, é proporcional à quantidade presente no instante T. A quantidade presente no instante T é Q de T, é Q, certo? Então, lembrando que Q é uma função de T, né? A gente tem Q uma função do tempo, beleza? Conforme o tempo vai passando, o isótopo vai emitindo radiação, vai decaindo, a massa vai diminuindo, enfim. E vamos ver onde que isso vai parar. Essa é a equação diferencial que a gente tem que resolver, certo? dq dt é igual a uma constante vezes a quantidade Q aí, que representa a quantidade do isótopo, beleza? Na letra A, ela quer a solução, né? A questão pede pra gente a solução dessa equação diferencial. Então, como é que a gente resolve essa equação diferencial? A gente resolve pelo método de separação de variáveis, certo? De variáveis. No que consiste esse método? Consiste em a gente deixar tudo envolvendo Q de um lado e tudo envolvendo T, que é a variável T, tempo, né? Variável... Eita, menino! T é a variável que representa o tempo do outro lado. Então vai ficar assim, ó. Isolando aí, né, as variáveis, a gente vai ter que dq dividido por Q tem que ser igual a K dt, certo? Acho que nada muito elaborado aí, né? Só multiplicar em cruz, basicamente é isso. A gente acabou de isolar, então, as variáveis que dependem de Q e as que dependem de T ali, certo? Pois bem, então a gente tem que resolver essa equação diferencial aí, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente integra em ambos os lados, certo? Vamos esquecer agora um pouco do que se trata o problema, que é um decaimento de chumbo, né? Ela dá até as condições iniciais aí na questão, enfim, vamos esquecer um pouco isso, vamos só resolver essa equação aqui, certo? Então a gente tem dq sobre q igual a k dt, integrando dos dois lados, integrando isso daqui, a gente vai ter que dq, a integral de dq sobre q tem que ser igual a integral de k dt mais uma constante de integração, beleza? Bom, quanto que dá a integral disso daqui, né? Parece meio confuso, né? Q é uma função, mas aí é dq sobre q, né? Para a gente abordar isso de uma forma mais simples, pensa dq sobre q como se fosse dx sobre x, né? Qual que seria a integral de dx sobre x? Ora, isso é a integral de 1 sobre x dx, certo? Que é ln de módulo de x mais uma constante, c. Beleza? Então, se for dq sobre q, o raciocínio é exatamente o mesmo. É ln de q, de módulo de q, mais uma certa constante, certo? Então, vou usar esse fato para continuar a integração aí de ambos os lados. Na outra igualdade ali, né, no lado direito da igualdade, aliás, a gente tem uma integral de uma constante vezes dt. Então, a integral de uma constante é a constante multiplicada pelo tempo, né? Então, qual que é a integral de 3 dt? É 3t mais uma constante. Beleza? Espero que não tenha gerado dúvida aí esse passo. Continuando, então. Aqui vai dar o seguinte, ln de q, de módulo de q, isso é igual a k multiplicado pela variável t, que é o resultado dessa integral, mais uma constante c, uma constante de integração que aparece aí. Beleza? Lá do cálculo 1, você já deve ter visto isso daí. Ótimo.
Mas aí, o que acontece aqui, né? Como é que a gente tira esse ln daqui? Tipo, não acabou ainda. A gente precisa de q, né? A gente tem que isolar a função q, não ln de q. Lembra que aqui ln é um logaritmo de base e, então vai ficar e elevado a isso daqui, tem que dar q. Então q é igual a e elevado a kt mais c. Certo? Lembrando que ln é o logaritmo na base e. Então, a gente, e elevado a isso daqui, tem que dar o logaritmando, que é q, certo? Então, está quase tomando forma a nossa solução aí. Como é que a gente pode continuar a solução? Ah, e outra coisa, né? Muita atenção aqui, ó. Note que eu somei c apenas do lado direito. Você pode falar assim, mas isso daqui também é uma integral indefinida, deveria ter uma constante aqui, certo? Só que o que a gente faz? É usual a gente fazer o quê? A gente ignora essa constante aqui, como se a gente tivesse passado essa constante para a direita e juntado tudo que é constante desse lado e do outro nessa constante C. Entendeu? Talvez um exemplo para te deixar mais seguro disso. Então pensa que essa integral da ln de q mais uma constante, chamada C1, isso tem que ser igual a integral de k dt, que é kt, mais uma outra constante C2. Então o que a gente pode fazer? Escrever ln de q é igual a kt mais C2 menos C1. Tá vendo? Então a gente engloba, isso aqui é constante, certo? Então a gente engloba isso tudo aqui numa constante Czão. Beleza? Só para talvez você não se perder aí no meio do caminho, mas não se preocupe muito com aquele C ali, porque o que a gente está procurando é o seguinte, ó. Vou escrever q de t como sendo e elevado a kt mais e elevado a c. A gente pode escrever isso muito bem como sendo e elevado a c multiplicado por e elevado a kt, né? A gente soma esses expoentes aqui. Quando a gente multiplica a mesma base, soma os expoentes e tem isso daqui. E aí por que eu estou fazendo isso? Porque esse e elevado a c aqui, ó, a gente vai descobrir ele agora. Vezes e elevado a kt. Certo? E aí como é que a gente se livra desse e elevado a c aí? Bom, com umas condições iniciais que foram dadas no enunciado. Então, disse aí que a quantidade presente no instante t igual a zero no instante inicial é 1 grama. E por que a gente precisa dessa informação? Para descobrir exatamente essa constante que está multiplicando aqui esse e elevado a kt, certo? Então, como q de 0 é igual a 1, o que a gente faz? Então, dada essa solução aqui, né, a gente sabe que vai ter essa cara, a gente só precisa deixar ela mais no contexto do nosso problema aí, usando as condições iniciais. Então, a gente faz o seguinte, põe o 0 aqui, ó, e q de 0 é 1, né? Então, isso aqui vai dar 1. Isso vai dar 1 quando o t for 0. Então, isso vai sobrar. O que vai sobrar para a gente vai ser e elevado a uma constante vezes e elevado a 0. Porque t é 0, t vezes k é 0, e elevado a 0 é 1. E o que a gente nota é que e elevado a c, né, esse fator aqui também é uma constante, né, porque e é constante, c é constante, isso tudo é constante. E é igual a 1. Beleza? Então, para a resposta final aí da alternativa A, seria o seguinte. Q de t é igual a 1 vezes e elevado a kt. Ou seja, e elevado a k vezes t. Essa é a solução. Beleza? Vou apagar a luz aqui rapidamente e a gente vai ver o item B, sobre tempo de meia-vida. Muito bem. No item B da questão é perguntado o seguinte, ó. A meia-vida do isótopo radioativo do chumbo é 3,3 horas. Então, vou chamar aqui de tempo de meia-vida. Isso é dado como 3,3 horas. Ótimo. A gente já vai lembrar o que significa isso. Use essa informação para encontrar a constante de proporcionalidade K, certo? Então, lembre-se que, pelo item anterior, a nossa solução, né, era Q de T igual a E elevado a K multiplicado por T. Então, a gente vai usar essa informação do tempo de meia-vida para encontrar o valor de K, né? Olhando assim, a gente já tem que meio que sacar que esse K tem que ser negativo.
Porque se esse K for positivo, o tempo é sempre positivo, então isso aqui é um crescimento, né? Como se o chumbo ganhasse massa ao longo do tempo. E não é isso que acontece. É um decaimento radioativo. Então o chumbo perde massa de acordo com o tempo. Então esse K a gente espera encontrar um valor negativo. Beleza? Eu não coloquei antes porque, enfim, não fazia parte da questão A, né? A gente também nem tinha como saber o valor de K. A gente estima isso, a gente infere isso porque é um decaimento. Beleza? Mas a gente vai encontrar o valor de K então agora. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, quando o tempo, então isso significa que quando a cada tempo de 3,3 horas a massa de chumbo 209 cai na metade. Beleza? Então a atividade radioativa cai pela metade, a massa cai pela metade e a gente vai usar isso então para descobrir o valor de K. Bom, qual que era a massa inicial? É 1 grama. Então concorda que depois de 3,3 horas essa massa vai ser meio grama? Né? Concorda? Que é 1 dividido por 2. Quando passar esse tempo aqui, a massa vai ser metade do que era antes. No nosso caso, como a massa inicial era 1, no final a gente vai ter então que meio é a quantidade, Q de T vai dar metade de 1. Isso é igual a exponencial E elevado a K multiplicado por 3,3 horas. Certo? Porque cada vez que passa esse tempo, a massa cai pela metade. Ou seja, a gente tem que isolar essa constante de proporcionalidade K. Como é que a gente vai fazer isso? Tomando o logaritmo neperiano em ambos os lados. Então, ln de meio é igual... E por que a gente toma o ln? Porque a base é exponencial. É igual a ln de exponencial de 3,3K, certo? E aí a gente consegue descobrir, né, aqui, porque E elevado a 33, ln de E elevado a 33K é o próprio 33K, né? 3,3K, desculpa. Certo? O expoente. Ln disso daqui é o próprio expoente. Então isso daqui vai dar 3,3K e justamente por isso que a gente tirou o ln, né? Ficou confuso isso, será? Tipo assim, ó, log de A na base B. Se eu pego ln, opa, nada a ver isso, né? Ficou confuso isso, será? Ó, a situação é a seguinte, ó, se eu tiver log de B na base B elevado a uma qualquer coisa aqui, tipo quadradinho, isso daqui vai dar quadradinho. No nosso caso aqui, a gente tem log de E na base E, elevado a um quadradinho. Então isso vai dar o quadradinho, que no nosso caso é 3,3K, certo? Acho que deu para entender, né? Tudo bem? Então beleza. E do lado direito vai ficar ln de meio. Isolando K, a gente tem que K é ln de meio dividido por 3,3. Então isso é ln de meio dividido por 3,3. E eu já fiz essa conta. Isso dá menos 0,21, se eu não me engano. Se eu não me engano, não. É isso aí. Dá menos 0,21. Essa é a constante de proporcionalidade. Então a nossa equação agora pode ser escrita de uma forma mais bonitinha, né? Mais específica para o nosso problema. Então o Q de T é E elevado a menos 0,21T. E aí note o resultado do expoente negativo, como a gente já previa antes, né? Devido ao fato que é um decaimento. Beleza. Então vamos... Dá para eu fazer aqui, acha você? Não, vou apagar. Então peraí. Muito bem, vamos para a alternativa C então, olha só. Quanto tempo T levará para que 90% do chumbo decaia? Então se 90% do chumbo decair, a gente só fica com 10% restante, né? Então a gente tinha 1 grama no início, e aí depois de um certo tempo a gente vai ter 0,1 gramas, certo? Que é 1 sobre 10 do que a gente tinha antes, no T igual a 0. Então a gente quer saber o seguinte, qual é o tempo para a quantidade Q de T ser 1/10, ou seja, 0,1 gramas. 0,1 gramas. Beleza? Bom, é simples, porque a gente já tem a solução da equação. A gente já sabe que Q de T
é e elevado a menos 0,21t. Aí, sabendo disso, fica mais simples, porque a gente substitui q de t por 1 sobre 10, por 0,1. Eu vou pôr 1 sobre 10 porque eu gosto mais de fração. Isso é igual a e elevado a menos 0,21t. Como é que a gente tira esse t do logaritmo? Do logaritmo não, do exponencial. A gente tira o logaritmo de ambos os lados. Então, assim a gente vai ter que log, que nem a gente fez antes, né? Log de 1 sobre 10 é log disso daqui, mas log disso daí é o próprio expoente, que é menos 0,21t. Beleza? Com isso, t vai ser log de 1/10, 1 sobre 10, sobre menos 0,21. Me perdoem a falta de atenção, aqui não é log, né? Ou se você quiser escrever log, é log na base e, certo? Log na base e ou ln. Tudo bem? Eu escrevi log aqui, estava falando no meio do caminho, me atrapalhei, então é log na base e ou ln. Então o tempo vai ser, anteriormente. Se eu não me engano, dá 10,96 horas, certo? Se quiser passar isso para minuto, dá 10 horas e 57 minutos. Certo? Bom, eu vou parar por aqui esse vídeo aí da questão 1, porque já demorou muito tempo, né? Então vou fazendo em partes assim. Próximo vídeo eu vou fazer a questão número 2 e talvez a questão número 3, não sei, vamos ver. Se der, eu faço as duas juntas. Senão fica muito longo, começa a encher o saco também, né? Então faz o seguinte, algo que é interessante a gente reparar, né? Sempre que a taxa cai, dq, dt, df, dt, enfim, uma derivada, que depende da quantidade que a gente tem no instante t, a gente pode escrever isso como sendo d dt da função f, sei lá, isso é igual a alguma constante, certo? É proporcional a alguma constante, vezes a própria função no instante t. Aqui pode ser x também, né? df dx. Não é o nome das variáveis que vai mudar muita coisa. Então, quando a gente tem isso daqui, a nossa resposta para a solução dessa equação diferencial vai ter essa cara aqui, né? Então, f de x é igual a uma constante, vou chamar de A0 aqui, uma certa constante, multiplicada por e elevado a kx. Certo? Então, aqui note que eu só mudei a letra, né? Em vez de q, eu coloquei f. Né? Em vez de t, eu coloquei x. Mas é igualzinho à função q que a gente estava trabalhando antes. Beleza? Isso serve para crescimento populacional, né? Isso serve para decaimento radioativo, para multiplicação de célula ali, né? Porque é um crescimento populacional também. E vale ressaltar aí, só para acabar, o gráfico dessa funçãozinha aí, né? Dessa solução, aliás. Importante a gente saber. É uma função, então, de t, quantidade, nem se dá para ver aí. Bom, aqui é o eixo da quantidade, certo? E ela é uma função que decai exponencialmente. Então, quantidade inicial é 1 grama. E aí isso decai. E conforme o tempo vai passando, isso vai se aproximando cada vez mais de zero, né? Mas nunca esbarra aqui no eixo das abscissas, no eixo do tempo. O chumbo vai ficando com massa cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, mas nunca a massa vai dar zero, certo? Tende a zero isso. Quando o tempo vai infinito, essa massa tende a zero. Mas enfim, chega da questão 1. Vamos para a questão 2 no próximo vídeo. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E é isso, meus alunos. Até a próxima.